Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. O podcast de hoje, preparado pela Regina, que aliás, reparem logo no comecinho como ela aprimorou a saudação, eu achei o máximo. Mas o estudo preparado pela Regina vai versar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E em particular no item 7, e o título dado foi Propriedade. A gente também está consultando nas preparações a Joana de Ângeles, nossa querida autora espiritual, nos permitindo assim aprofundar os assuntos propostos pelo Evangelho. Não vou dar spoilers, mas o estudo está bem interessante, refletindo o que é próprio, o que nos pertence. Esta reflexão trazida pela Regina e que vai ser continuada na live que ocorre mais tarde, que vai ter, além da Regina, a Lana Márcia na coordenação e os comentários do nosso grande companheiro Ítalo. Todos estamos convidados, assim como estamos convidados a participar sempre. Se envolva conosco, estamos em todas as mídias sociais, nosso canal no YouTube, que teve a parte da arte remodelada, direto publicamos no Instagram, estamos no Facebook e contamos com a sua proximidade. Deixe seu comentário, sugestão, crítica, enfim, aquilo que tocar o seu coração para que juntos possamos trabalhar na divulgação de tudo que é bom, de tudo que importa. Vamos espalhar o bem com todas as nossas forças. Esse é o nosso propósito. E dentro disso ainda te convidamos para participar conosco na nossa prece no final, porque temos a certeza de estarmos amparados pela espiritualidade maior, que jamais nos deixa. No momento da prece, concentre-se, caso queira, coloque algum recipiente com água para fluir, pois sabemos que tudo nos é dado pela misericórdia divina, que jamais nos desampara. Portanto, só nos resta convidar a você de coração. Vamos ouvir? Dependendo do horário que você estará me ouvindo, tenha uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite. Iniciando mais um podcast, que Deus ilumine a nossa vida. No estudo de hoje, será abordado o tema propriedade, baseado no capítulo 16, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Mamon é um termo que aparece na Bíblia para se referir a bens terrenos. Jesus está explicando a respeito de tesouros e riquezas. E o capítulo 22, Propriedade, do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, os nossos estudos será baseado nessas duas obras. Allan Kardec vem demonstrar no Evangelho que as lições são chamamentos ao indivíduo à mudança de comportamento e de atitudes perante a vida, e que para prosseguir sua jornada física e espiritual é necessário o autoburilamento e a autoiluminação, sendo impossível alcançar a felicidade plena sem estes meios. No dicionário, o significado de propriedade é uma qualidade, um bem, algo que se possui, um atributo. No contexto geral, este capítulo do Evangelho, Allan Kardec vem trazer explicações bem claras sobre a riqueza, sobre a fortuna, mostrando que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação e que ela é a fonte de muitos males. Mas tornar este capítulo difícil não quer dizer que é impossível ser salvo, desde que saiba servir-se dela, empregando-a com discernimento e na prática do bem. A riqueza é uma prova muito difícil, sendo mais perigosa que a miséria. É um laço poderoso que liga o homem à terra e afasta os seus pensamentos do céu.
Ela exige grande fascinação, tentações e arrasta muitos que a possuem aos desenganos, às ilusões temporárias. Possui grande poder de excitar ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade. E quando Jesus disse ao jovem rico que o perguntou quais seriam os meios de ganhar a vida eterna, falou: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. E qual a reação imediata desse jovem? Ele recua diante da possibilidade de abandonar os seus bens, pois o seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício, até essa abnegação. Jesus, neste momento, não quis dizer que isto seria um princípio absoluto, que teria que despojar dos bens para ganhar a salvação. Ele quis demonstrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo para ganhar a salvação. O homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo e para executar os seus trabalhos, ele procurou na ciência os meios de executá-los mais rápido e seguro, e para realizá-los foram precisos recursos e a necessidade fê-lo criar a riqueza. E a fortuna é um meio de prová-lo moralmente. É um meio poderoso de ação para o progresso, podendo ser usado tanto para o bem quanto para o mal. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante a sua permanência na terra, mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Sois depositários e não proprietários. É que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. E Deus vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário, e deveis restituir. E Deus pode retirar quando julgar conveniente. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são, por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. M, espírito protetor, no Evangelho, nos faz um alerta. Uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para a possuir não se fez mal a ninguém. Então, na perspectiva da psicologia profunda, Joana de Ângeles aborda este tema nos dizendo que o homem é um ser real. Ela vem demonstrar através dessa obra o que é realmente essa propriedade. Então, sendo o homem filho de Deus e que passa por um processo de evolução, ele está em constante busca, revestido de um corpo somático que lhe permite o processo de construção de valores ético-morais e aquisições espirituais que o tornam pleno, devendo abandonar suas mazelas que o impossibilitam o progresso. E que a sua emancipação resulta do esforço para vencer os obstáculos que lhe dificultam o voo no rumo da plenitude. E que cada etapa de seu desenvolvimento emocional e moral rompe os envoltórios grosseiros, vencendo as dificuldades e deles saindo sempre com as conquistas adquiridas. Depositário de incomparáveis títulos de enobrecimento, perde-se por ignorância ou teimosia, na ilusão em que deve se libertar, às vezes com sacrifício e abnegação. Apega-se aos recursos afetivos, emocionais, materiais e, sem as reservas morais suficientes, submete-se, escraviza-se por instinto de conservação da vida, para depois vencer as lutas, os insucessos, os absurdos, os desgastes a que se entregou, necessitando diluir-se através de outras atitudes compatíveis com as conquistas da inteligência e do sentimento. A propriedade é uma conquista da humanidade, resultado de longas buscas nos relacionamentos humanos, tendo como objetivo a harmonia e o respeito pelos valores que enobrecem a existência e que promovem o progresso.
No aspecto negativo, é o resultado da avareza, da ilicitude, da ambição e da vaidade desmedida, de atos desprezíveis, do orgulho e egoísmo exacerbados, que ainda não se libertou diversos seres humanos e que correm riscos quem busca a posse, dependendo do estágio espiritual em que se encontra, deixa-se dominar pelos valores transitórios. No aspecto positivo, é a aquisição digna de cada qual, que se empenha no sacrifício e habilidade, conhecimento e labor a fim de adquiri-la. É um meio para alcançar equilíbrio e bem-estar, tornando-se instrumento dignificante. Entregar-se à sua conquista é dever de todo indivíduo que pensa e constitui célula do organismo da sociedade. Tanto a família como a própria criatura depende desses recursos, que deverá ser adquirido trabalhando em favor da harmonia do grupo no qual se encontra. O risco da posse ou da aquisição da propriedade não está no fato em si de os conseguir, mas na maneira como isso se dá. O Mestre Jesus foi de uma clareza incomparável, estabelecendo que não se pode servir simultaneamente a dois senhores com a mesma dedicação, podendo ser interpretados como a realidade do si e o capricho do ego. O primeiro é permanente, o outro é transitório. Enquanto um necessita de previdência e equilíbrio para o engrandecimento e a conquista de mais altos patamares, o outro permanece mesquinho e diminuto, comprazendo-se no imediatismo inseguro de necessidades que se renovam sem cessar. A propriedade pode tornar-se, em razão do ego, motivo de males incontáveis, devendo tomar o cuidado com o perigo da hipervalorização deste ego, e sobre a inspiração do self, transforma-se em fonte de inesgotáveis bênçãos. Jesus compreendia a finalidade superior da propriedade, por isso valorizou-a quando conviveu com os homens de bem e aqueles que possuíam recursos. Estimulou-os a buscarem o reino dos céus, de que se haviam se esquecido, às vezes reportando aos ricos com palavras duras, pois eram possuidores de preciosos bens e que não se dispunham a se libertarem. Os valores jamais se perdem, são as conquistas elegidas pela razão e pela emoção, que não se transferem de mãos, não perdem a atualidade, constituindo fonte incessante de enriquecimento interior. Então, qual a nossa verdadeira propriedade? O que nos pertence de fato? Que possui o homem, pois? Pascal, no item 9 deste capítulo, vai nos explicar. Nada é para o uso do corpo, mas tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais conquistadas pelo homem. Então encerro aqui o estudo de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus e a espiritualidade maior que me ajudou nas intuições para a preparação deste estudo. Que possamos servir sem apegar, pois tudo pertence a Deus, assim nos diz Emmanuel em Luz Bendita. Que Jesus possa iluminar a nossa vida com muita paz, com muita saúde, com muito discernimento. Que possamos fazer as nossas escolhas com sensatez. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja. Como inspiração para a nossa prece de hoje, buscamos no livro Cartilha da Natureza, autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o conjunto de trovas intitulado A Enchente, de Casimiro Cunha. O quadro é lindo e imponente na calma da natureza. A massa d'água é mais bela, mais suave a correnteza. O rio enorme extravasa, conquistando as cercanias, encaminhando-se às baixadas, desce às furnas mais sombrias. A torrente dilatada estende a dominação, refresca e fecunda o solo nas zonas de plantação. Mas, em aurir-lhe a grandeza, os bens, a virtude, a essência, precisa-se em toda parte muita luta e previdência.
Aterros, diques, cuidados, trabalhos e sacrifícios, todo esforço é necessário por colher-lhe os benefícios. Sem isso, reduz-se a enchente às grandes devastações, ameaças, lodo e vermes, mosquitos, flagelações. A abundância generosa foi vista e considerada, entretanto, a imprevidência guarda a lama envenenada. Reconhecendo a beleza deste símbolo profundo, podemos ver no seu quadro muita gente deste mundo. O poder, a autoridade, a fortuna, a inteligência são enchentes dadivosas da divina providência. Mas se o homem não vigia, é várzea que inspira dó. A abundância não lhe deixa mais que lodo, lixo e pó. E assim Jesus, inspirados pelas belas trovas do poeta, reconhecemos na vida a grandiosidade da tua misericórdia que derramas sobre nós muita oportunidade, muitos recursos, semelhante ao rio que flui, o rio da vida. E reconhecemos também, Jesus, quantas vezes desdenhamos, cegos de vaidade, de orgulho e de egoísmo, esquecidos de Ti. Entretanto, nos lembra sempre da divina misericórdia, que apesar de nossa indiferença, derrama sempre bênçãos de amor e aguarda paciente o momento em que nós, pela vontade própria, buscaremos enxergar a vida de forma mais real, percebendo as benesses e percebendo a necessidade de reconstruirmos em nós o bem, a bondade e tudo que nos ensinaste, Jesus. Portanto, através dessa nossa prece, recebe o desejo sincero de nos tornarmos a cada instante um pouquinho melhores. Perdoa as nossas dificuldades e erros, mas ampara-nos para que possamos continuar caminhando ao teu lado, Jesus, ao lado dos corações amigos da espiritualidade, nos lembrando de Deus Pai, generoso e bom, que é eterno convite a continuarmos a caminhar e a realizar o bem e tudo o que é bom para os nossos corações e para todos os corações que nos cercam. Graças te damos, Jesus, pela luz do Evangelho que banha os nossos corações e todo o nosso espírito. Graças te damos pelas luzes de coragem que agora se derramam sobre nós. Que assim seja.